Olá, eu sou Michel Caldeira, diretor de marketing da agência U-Box, e hoje eu quero falar de duas métricas importantes para o seu negócio que vai ajudar a melhorar os seus produtos e serviços e aumentar suas vendas. Essas duas métricas se chamam NPS e MHS. Aqui na U-Box, quando uma empresa entra em contato com a gente buscando assessoria de marketing, então, a primeira coisa que a gente faz é, a gente faz uma entrevista com esse nosso cliente para entender quais são as suas necessidades e quais são os objetivos da empresa. E nisso a gente faz essa avaliação e faz a documentação. Só que somente fazer essa pequena entrevista não adianta, a gente precisa ir para a rua para entender de fato como é que é esse mercado em que a gente vai iniciar o trabalho. Então a primeira atividade que a gente faz é uma pesquisa de satisfação com os nossos clientes. E nessa pesquisa de satisfação, a gente utiliza uma ferramenta chamada NPS, que é Net Promoter Score. O NPS, ele mede o quanto que o seu produto ou serviço, o seu cliente, ele indicaria o seu produto ou serviço dentro dessa pesquisa. E a pergunta clássica que se faz no NPS, numa escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o meu produto ou serviço? É uma pergunta simples, numa escala de 0 a 10. Então o cliente ele vai lá e responde as perguntas, né, dentro desse questionário. Agora vamos imaginar como que você vai fazer o cálculo desse NPS, tá? Então existem alguns níveis, como por exemplo, os detratores, os neutros e os promotores. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vamos imaginar que você fez uma pesquisa com 100 pessoas da sua base de clientes, que você está buscando entender, buscando algumas soluções ou melhorias do seu produto. Então você tem uma base de 100 clientes, você fez uma pesquisa com 100 clientes. Beleza. Então significa que você vai medir de uma escala mais ou menos de 0 a 6, são pessoas que são detratores, ou seja, não estão satisfeitos, não recomendariam o seu produto ou serviço, tá? Agora, numa escala de 7 a 8, pessoas que colocaram de 7 a 8, são pessoas que são neutros. Então, não recomendariam ou também não estão satisfeitos, então eles são bem neutros ali. E tem os promotores, que são pessoas que colocam de 9 a 10. O que você vai fazer? Você vai pegar os promotores, ou seja, eu tenho 100 pessoas, avalia que, vamos imaginar que 50% dessas 100 pessoas, 50%, ou seja, 50 pessoas, colocaram promotores. Então, pontuaram uma escala de 8 a 9, tá? Aí, os detratores, vamos imaginar que os detratores deram 30, ou seja, 30% da sua base colocaram de 0 a 6. Então, o que você vai fazer nesse cálculo? Você vai pegar os promotores, 50 menos 30, que vai dar uma pontuação de NPS de 20. Então, só para você ter uma ideia, vamos imaginar que você é do segmento de pizzaria. Então, faz uma pesquisa na sua região ou na própria internet, qual que é a média de pontuação de NPS de cada segmento. Vou dar um exemplo. No segmento de banco digital, o NPS da Nubank é de 87 pontos, ou seja, é um nível muito alto de indicação de outros clientes de NPS. Então busque no seu segmento qual é a média de NPS e tenta sempre superar. Esse é um ponto. Uma outra métrica muito importante de você trabalhar é o MHS, que é o Must Have Score. Ele vai medir a pontuação de quanto que o seu cliente está satisfeito e também o quanto que o seu produto ou serviço ele é importante na vida do seu cliente. No MHS você vai fazer a seguinte pergunta, tá? O quão desapontado você ficaria se eu deixasse de fornecer nossos produtos e serviços? Então nesse formulário você vai deixar algumas opções para que ele possa marcar, como por exemplo, desapontado, muito desapontado, indiferente ou não utilizo mais o produto. Então você vai pegar uma média e vai verificar se quantos por cento das pessoas estão respondendo desapontado, apontado ou não tão ou indiferente. O ideal seria que 40% das pessoas respondam
que ficariam desapontados. Isso demonstraria que o seu produto ou serviço é muito importante no dia a dia deles. Então, utilizando tanto a métrica de NPS, Net Promoter Score, e tanto MHS, que é o Must Have Score, você vai fazer uma avaliação do seu negócio para que você possa melhorar os seus produtos e serviços e até mesmo elaborar estratégias para que você possa alcançar mais pessoas, trazer essas pessoas e reter essas pessoas, esses clientes na sua empresa. Isso vai fazer com que a sua empresa fique muito mais lucrativa. Por quê? Você traz um novo cliente para o seu negócio e através dessas suas pesquisas, suas análises de satisfação do cliente, você vai aprender a ter uma retenção maior desse cliente. Então, um cliente que você traz para o seu negócio e ele fica 1 mês, 2 meses, com essas estratégias, com essa avaliação, você consegue entender melhor e fazer com que ele fique com você durante 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mesmo 10 anos consumindo aí os seus produtos e serviços, melhorando ainda mais a lucratividade do seu negócio. Deixe seu comentário aqui embaixo no YouTube ou nas mídias sociais, inscreva no nosso canal e continue acompanhando um pouco mais os nossos conteúdos da YouBox. Beleza? Então, até mais!